Hoje eu vou tentar explicar para vocês qual que é o critério adotado pela Universidade Estadual de Londrina para correção ou não de algumas redações dos candidatos que estão aí concorrendo a uma das vagas no seu processo seletivo de novos estudantes referente a 2022. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você tem interesse em continuar recebendo os nossos conteúdos que são voltados exclusivamente para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, então são orientações, dicas, sugestões, além das principais informações disponibilizadas pela própria universidade, não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações. Assim o YouTube reconhece que esse conteúdo é interessante para você e sempre quando novos vídeos forem sendo postados aqui no canal, o YouTube direciona esses vídeos para você e você não fica de fora de nada que está acontecendo aqui no nosso canal. Então o objetivo do vídeo de hoje é explicar para vocês de forma simples e objetiva qual que é o critério adotado pela Universidade Estadual de Londrina para que você, candidato que sonha em ingressar no ensino superior, tenha sua redação corrigida. Porque quando a UEL adotou esse novo formato, esse novo modelo realizado em dia único, nós tivemos algumas alterações com relação à forma como a UEL aplica a prova. Porque tradicionalmente as provas da UEL, elas eram realizadas em 2 fases. E para alguns cursos, inclusive em até 3 fases. Só que como a UEL teve que se adequar a essas novas necessidades, a esses novos tempos, em virtude da pandemia da Covid-19, ainda mais para assegurar a segurança dos candidatos e também dos organizadores do vestibular, então ela optou para nessa edição de 2021 manter aquele formato que é realizado em dia único, onde você faz uma prova com 50 questões objetivas, ou seja, questões de múltipla escolha, e no mesmo dia você realiza uma única proposta de redação, que como nós dissemos em vídeos anteriores, esse ano ficou em aberto, nós sabemos que será um estilo em prosa, porém não sabemos qual será especificamente a proposta de redação. A questão é que todos os candidatos fazem a redação nesse dia, porém nem todos os candidatos terão a sua redação corrigida. E o motivo para isso é simples. A UEL utilizou-se da correção da redação como um equivalente para a segunda fase. Os alunos, os candidatos ali dessa edição do vestibular, eles precisam preencher determinados requisitos a fim de que eles possam ter a sua redação corrigida. E onde você encontra quais são esses requisitos? Se você já teve acesso ao manual do candidato disponibilizado pela UEL lá no seu portal da COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos, são as pessoas responsáveis pela organização do vestibular, mais especificamente na página 17, a UEL deixa muito claro e de forma muito objetiva quais são os critérios a serem atendidos para que você tenha a sua redação corrigida. Então eu vou apresentar para vocês na tela e vou ler com vocês as informações contidas nesse edital e vou tentar explicar para vocês ali de uma outra forma qual é o critério ou quais são as exigências instituídas pela Universidade Estadual de Londrina a fim de que você tenha a sua redação corrigida. E já também vou passar para vocês algumas das notas de corte dos cursos mais concorridos na UEL, que foram ali referência para muitos alunos estudarem nesse ano e tentarem pelo menos se equiparar a essas notas de corte do ano anterior para essa edição vindoura. Então se você entrar na página 17, você encontra as seguintes informações acerca da classificação. Terá a prova de redação corrigida o candidato que obtiver o aproveitamento de no mínimo 26% da pontuação total das questões da prova de conhecimentos. Quando a UEL se refere à prova de conhecimentos, ela está se referindo àquela primeira prova que vocês farão, aquelas 50 questões de múltipla escolha. E essa primeira prova, que ela denomina de prova de conhecimentos, ela é dividida basicamente em 3 partes. A parte dos conhecimentos gerais, onde ela aborda aquelas disciplinas que vocês trabalham na escola, filosofia, sociologia, história, geografia, química, física, enfim. Além de 10 questões relacionadas à língua portuguesa e as questões de literatura, naquela lista de livros disponibilizada pela Universidade Estadual de Londrina, e aquelas 6 questões de língua estrangeira. Essas 50 questões você pode dividir elas em 3 grandes partes: conhecimentos gerais, língua portuguesa e literatura, e também conhecimentos referentes à língua estrangeira. Primeiro ponto para que você tenha a sua redação corrigida é acertar o mínimo de 26% da pontuação total dessa prova. Se você for para a página seguinte, a página 18, você vai ter que a pontuação total dessa prova é de 76 pontos. Você vê ali a soma do número máximo de pontos da prova de conhecimentos gerais é de 54, da prova de língua portuguesa e literatura é de 16 pontos e da de língua estrangeira são 6 pontos. Então se você fizer essa somatória, você tem ali um total de 76 pontos. 26% de 76 pontos é o equivalente a uns 20 pontos mais ou menos, não é um número muito exato. Você tem que atingir pelo menos uns 20 pontos. Só que aí vem a segunda exigência. Qual que é a segunda exigência? O candidato não pode zerar nenhuma das 3
partes da prova, que é o que está elencado ali no tópico B. Terá a prova de redação corrigida o candidato que não obtiver pontuação zero em nenhuma das partes da prova de conhecimentos, ou seja, na parte de conhecimentos gerais, ou na parte de língua portuguesa e literatura em língua portuguesa, ou na parte de língua estrangeira. Não adianta você gabaritar aquelas 36 questões de conhecimentos gerais e zerar língua portuguesa e língua estrangeira. Você não pode zerar nenhuma das 3 partes da prova. Então você precisa atingir o mínimo de 26% da pontuação total das questões, porém sem zerar nenhuma das 3 partes. O objetivo é que você pontue nas 3 partes obrigatoriamente. Opa, consegui cumprir para com essas exigências. Atingi o mínimo de 26% e não zerei nenhuma das 3 partes. Terei a redação corrigida? Não. A UEL, inclusive, faz questão de destacar essa informação nesse trecho, que a obtenção da pontuação mínima não garante a correção da prova de redação. E aí, quais são os outros critérios? Aí vai variar de curso para curso. E você precisa esperar a UEL disponibilizar aquela tabelinha com as informações de relação candidato por vaga, ou seja, quantos candidatos estão concorrendo àquela vaga que você pretende concorrer, para saber como você precisa fazer a conta. Então, para a correção da redação, além dos itens A e B, foi esse que nós trabalhamos anteriormente, mencionados, serão obedecidas as seguintes disposições. Ou seja, para os cursos que têm concorrência de até 15 candidatos inscritos por vaga, será corrigida a quantidade de redações equivalente a até 3 vezes o número de vagas ofertadas por sistema de inscrição, ou universal, ou reserva de vaga pessoa com deficiência, uma novidade instituída pela UEL nesse ano, ou cota para escola pública, ou cota para negro de escola pública, ou cota para negro de forma restrita, independente do percurso. Se dentro do seu curso, do seu turno e da sua modalidade de inscrição, nós tivermos ali um número de até 15 candidatos inscritos por vaga, a conta é muito simples. Você encontra o número de vagas disponibilizadas pela UEL dentro daquele curso, daquele turno e daquela modalidade de inscrição e multiplica por 3. Assim você terá o número de redações que a UEL vai corrigir. Com base nesse número, você precisa entender que se a UEL chegar a um número total de 33 redações, eles vão selecionar então as 33 maiores notas. E essa será então a nota de corte. A última nota servirá como referência de nota de corte. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês quais foram as notas de corte dos cursos mais concorridos. Porém, os cursos mais concorridos são aqueles que têm uma média normalmente maior do que 15 candidatos por vaga. E aí a regra é diferente, que é o que está elencada no tópico B. Para os cursos com concorrência acima de 15 candidatos inscritos por vaga, será corrigida a quantidade de redações equivalente a 5 vezes o número de vagas ofertadas por sistema de inscrição. Caso o seu curso tenha mais de 15 candidatos inscritos por vaga, você multiplica o total de vagas disponíveis por 5. E aí você chega no número total de redações que a UEL vai corrigir. Por exemplo, você tem ali 10 vagas ofertadas dentro da sua modalidade de inscrição, a UEL vai corrigir 50 redações. Até 15 inscritos por vaga ou até 15 candidatos por vaga, você multiplica o total de vagas por 3 para obter a quantidade de redações que a UEL vai corrigir, e acima de 15 candidatos por vaga, você multiplica o número de vagas disponíveis por modalidade de inscrição por 5 para obter o número de redações que a UEL vai corrigir. No caso de empate, o manual do candidato diz o seguinte: em caso de empate, após aferir, ou seja, após conferir o resultado das questões objetivas da prova de conhecimentos, serão corrigidas as redações de todos os candidatos com a mesma pontuação e que tenham alcançado o limite estabelecido pelos critérios definidos no artigo 34. Os demais candidatos serão eliminados do processo seletivo. O único ponto é você conseguir então atingir essa nota de corte mínima para que você tenha sua redação corrigida. Só que isso você só vai ficar sabendo no decorrer do processo, porque vai ser então a média de nota dos candidatos, ou seja, a nota dos seus concorrentes, é que vai acabar determinando essa nota de corte. Só para exemplificar e ficar um pouco mais claro para vocês, eu vou abrir aqui na tela a planilha referente ao processo seletivo de 2021, onde você tem a relação de candidato por vaga. Observando então a tabela de relação de candidato por vaga, você já consegue ter uma ideia. Se você for pegar o curso de Direito Matutino no Sistema Universal, você tem ali 24 candidatos por vaga. Se você multiplicar as 44 vagas por 5, você tem um total de 220, que é o número de redações que serão corrigidas. Então a UEL vai pegar aquelas 220
maiores notas e vai corrigir essas redações. Só que é importante que você se lembre que você precisa considerar o turno e também a modalidade de inscrição. E sobre as notas de corte, só para que vocês tenham uma referência, sobretudo o pessoal que tem interesse em prestar os cursos mais concorridos, as notas de corte referentes ao ano anterior são as seguintes. No caso da medicina, certo? Dentro do sistema universal, a nota de corte foi de 64,5 pontos. O último aluno que conseguiu ter a sua redação corrigida, ele obteve 64,5 pontos. Já a nota de corte para aqueles que se inscreveram como estudantes de escola pública foi de 57 pontos. Para negros, independente de percurso, a nota foi de 58,5 pontos e a nota de cortes para negros foi de 43,5 pontos. Um outro curso que é bastante concorrido e que eu consegui aqui as notas de corte, pessoal da psicologia, a nota de corte, então, para que tivesse a sua redação corrigida no ano anterior, foi de 42 pontos. A nota de corte para a escola pública, 30 pontos. A nota de corte para negros, independente do percurso, 25,5 pontos. E a nota de corte para negros de 19,5 pontos. Isso em psicologia. E um outro curso que eu também consegui aqui foi biomedicina. Nota de corte para biomedicina, sistema universal, 40,5 pontos. Escola pública, 33 pontos. Negro independente de percurso, 22,5 pontos. E nota de corte de negros não tivemos convocados. Eu tenho também aqui as notas de convocação, ou seja, quantos pontos foram necessários para que as pessoas fossem convocadas, para que elas fossem aprovadas no vestibular. Mas essas informações eu vou deixar na descrição do vídeo, caso vocês tenham curiosidade em acessá-las, elas estarão disponíveis aí para vocês. Basicamente, povo, a ideia é essa, certo? Você não consegue prever qual vai ser a nota de corte, porque vai depender do desempenho dos demais candidatos. Lembrando que a redação nessa prova, nessa etapa, que é realizada em dia único, ela tem um peso muito grande, porque ela vai acabar servindo muitas vezes de critério de desempate. Muitas das notas que forem semelhantes ou até mesmo iguais na prova de conhecimentos, naquelas 50 questões, o candidato vai desempatar na redação. Eu espero que o vídeo de hoje tenha contribuído e que tenha trazido algumas informações relevantes para vocês e novidades. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é informá-los e tentar trazer o máximo de segurança a fim de que vocês possam concorrer a uma das vagas ofertadas pela UEL e que possam realizar o sonho de vocês. Deixem um like, isso contribui muito para o nosso canal, e inscrevam-se caso tenham interesse em receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham todos um excelente resto de dia. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e assistam, maratonem os nossos vídeos que eu tenho certeza que eles só irão agregar na sua vida. Muito obrigado pela atenção de vocês, até logo mais, fui!